Bom dia a todos, muito bem-vindos na apresentação de resultados da companhia do ano de 2024. Este foi, sem dúvida nenhuma, um ano bastante desafiador, entretanto, muito positivo e com entregas muito relevantes que trouxeram a companhia a novos patamares de resiliência operacional. Em termos financeiros, esse foi um ano de marcos muito relevantes para a companhia. Encerramos o ano com um EBITDA recorde de 1,6 bilhão de reais, um aumento de 29% na comparação com o ano passado. Em relação ao trimestre, tivemos um EBITDA de 403 milhões, com uma queda de 8% em relação ao trimestre anterior, com a produção se mantendo estável, porém alguns aumentos de custo no trimestre que refletiram no aumento do lifting cost. O lucro ajustado, com a exclusão dos efeitos da variação cambial da marcação de mercado da dívida da companhia, foi de 681 milhões no ano e de 182 milhões no último trimestre, representando um aumento de 11% na comparação trimestre a trimestre e uma redução de 4% contra o ano de 2023. Isso foi devido ao maior reconhecimento contábil da depleção ao longo do ano e o aumento nas despesas financeiras. Além disso, a geração de caixa de 2024 foi de 1 bilhão de reais, atingindo um novo recorde na história da PetroRecôncavo. Ao longo do ano, realizamos uma reformulação da estrutura de capital da companhia e encerramos 2024 com uma alavancagem de 0,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA, aumentando o seu duration e uma redução percentual de aproximadamente 25% no custo médio da dívida, conforme o Rafael irá mostrar mais à frente. Operacionalmente, tivemos um trimestre de muitos avanços. A produção de TIE se manteve estável, com destaque para o crescimento da produção no campo de TIE. A produção da companhia se manteve estável, com destaque para o crescimento da produção no campo de TIE. Iniciamos a aceleração do programa de perfurações da companhia e, pela primeira vez na nossa história, estamos com 3 sondas de perfuração operando ao mesmo tempo em nossos campos. Além disso, construímos o poço mais profundo já perfurado pela PetroRecôncavo, com 3.560 metros de profundidade no campo de Biriba, na Bahia. Em relação ao midstream, em dezembro, assinamos o MOU com a Brava para a aquisição de 50% da UPGN Guamaré, mais um importante passo no plano de resiliência da PetroRecôncavo. Encerramos o ano com uma produção média de 26,3 mil barris de óleo equivalente por dia, com um crescimento de 1% versus 2023. É importante dizer que iniciamos em outubro a aceleração do programa de perfurações e entregamos 7 novos poços nos últimos 3 meses do ano, e já começamos a ver os resultados dessa aceleração com a produção média de fevereiro em 27,3 mil barris de óleo equivalente por dia, representando um aumento de 4% em relação à produção média de 2024. Contratamos mais 2 sondas no último trimestre de 2024 de workover e, com isso, foram 212 workovers e completações executadas em 2024. Conseguimos reduzir um pouco o backlog em relação ao número de projetos da certificação de reserva, mas ainda ficamos 7% abaixo do número de workovers programado para 2024. Esse slide já conhecido mostra o avanço dos compromissos que assumimos em abril do ano passado, no evento Perspectivas, e que desenhamos algumas metas para 2024. A UTG São Roque teve início das suas operações no final do mês de julho, operando sem restrições ao longo do último trimestre, garantindo reduções de custo do midstream e estabilidade no fornecimento de gás natural, com entregas contínuas para a Bahia Gás. Com um modelo contratual que exclui a parcela do processamento em sua formulação, contando com uma margem adicional para o gás entregue, possibilitando ganhos comerciais, além dos já mencionados ganhos operacionais da UTG São Roque. Em relação ao PGN Miranga, conforme prometido, encerramos o ano com uma decisão final do Conselho de Administração que aprovou a construção de uma planta de capacidade de 950 mil metros cúbicos por dia e a possibilidade de expansão até 1,5 milhão de metros cúbicos por dia,
e expectativa de início no final de 2027. Já em Potiguar, a companhia, como disse, assinou o MOU com a Brava para adquirir 50% da UPGN Guamaré e operá-la em parceria. O truckloading em Potiguar foi terminado e as operações de carregamento de caminhão aumentou a nossa flexibilidade operacional, permitindo maior capilaridade do escoamento do óleo no Rio Grande do Norte. Além disso, estamos evoluindo nas negociações e estudos de novas rotas de escoamento, que, conforme anunciamos no último call, em breve teremos mais atualizações sobre o tema. Por fim, entregamos a Central de Monitoramento de Energia Elétrica, que implementamos um sistema avançado de monitoramento da rede elétrica dos ativos da companhia, permitindo assim respostas mais rápidas e eficazes em eventos de variação de energia, reduzindo perdas de produção causadas por eventos elétricos, garantindo assim operações mais robustas e mais confiáveis. Outras iniciativas de resiliência operacional foram criadas, estão sendo desenvolvidas e serão detalhadas durante a apresentação do evento que faremos após esse call de resultados. Muito obrigado. Passo aqui a palavra para o Rafael. Obrigado, Firmo, e bom dia a todos. Bom, a nossa receita líquida totalizou um montante recorde de 3,3 bilhões de reais em 2024, apresentando um aumento de 16% em relação a 2023, impactado pela alta do dólar, bem como pelo menor impacto de instrumentos derivativos de hedge e pelas receitas de prestação de serviços externos de perfuração. Do lado negativo, tivemos uma redução de 2% no preço do barril de petróleo tipo Brent. Como vocês podem observar, o impacto negativo do hedge de petróleo na receita do ano foi aproximadamente a metade do impacto em 2023, refletindo o fato de que chegamos ao fim dos vencimentos das rolagens feitas durante a pandemia a preços baixos ao redor de $60 por barril. Passando para os custos, tivemos um aumento de 4% no lifting cost, ou custo de extração, da companhia, encerrando o ano com uma média de $13,60 por barril de óleo equivalente. Em relação ao trimestre, o lifting cost foi de $14,52, 5% acima do terceiro TRI. Estes aumentos foram um reflexo do aumento dos gastos com reparo de poços devido ao maior número de quebras no período, bem como um aumento nos gastos relacionados à integridade de ativos associados ao plano de aumento na resiliência operacional da companhia. No lado dos royalties, capturamos ao longo do ano benefícios obtidos junto à ANP de redução das alíquotas sobre a produção incremental, que foram aprovados juntamente com as extensões das concessões. Na comparação anual, tivemos uma redução de 6% nos royalties pagos, enquanto no trimestre tivemos um aumento de 6,9%, por conta da subida do dólar e pelo efeito do aumento da produção no campo de TIE, que tem alíquota média superior aos demais campos da companhia. Já os custos de midstream tiveram mais um trimestre de queda, acumulando uma expressiva redução de 12% no ano, devido aos ganhos de eficiência com a UTG São Roque, que reduz custos com processamento, escoamento e transporte de gás natural pelas entregas diretas à Bahia Gás, além de melhorias dos contratos de processamento e escoamento com terceiros na Bahia e no Rio Grande do Norte. Nós tivemos em 2024 um EBITDA recorde também de 1,6 bilhão de reais, 29% superior ao ano anterior, impulsionado principalmente pelo crescimento de 450 milhões de reais na receita, conforme explicado anteriormente, e uma redução de 13 milhões nos royalties pagos, o que foi parcialmente compensado por um crescimento de 98 milhões nos custos e despesas. Com isso, encerramos 2024 com uma margem EBITDA de 50,3%, representando um incremento de quase 5 pontos percentuais versus 2023. Na comparação trimestral, o EBITDA do quarto TRI foi de 403 milhões de reais, redução de 8% na comparação trimestre a trimestre, devido ao aumento dos custos e despesas no período. Mesmo em um ano de queda de preço do petróleo tipo Brent, encerramos o ano com EBITDA recorde, demonstrando a nossa excelência operacional e disciplina financeira.
Dois marcos importantes em 2024 foram a geração de caixa livre e pagamentos de provento recorde, quando observamos a consolidação de uma mudança de fase da companhia para um novo patamar de geração de caixa livre. Este ano, a companhia custeou todo o seu programa de CAPEX para o ano e ainda gerou R$1 bilhão de caixa livre, que equivale ao fluxo de caixa das operações, descontadas as adições ao imobilizado e ao intangível. Com isso, foi possível realizar o pagamento de R$806 milhões em proventos aos nossos acionistas, totalizando R$ 2,75 por ação, ou um dividend yield de aproximadamente 14,5% no ano, reforçando o nosso compromisso com a geração de valor e remuneração para os nossos acionistas. O CAPEX total do trimestre foi de R$ 307 milhões, totalizando R$ 822 milhões no ano, uma redução de 25% quando comparado a 2023. Conforme explicado pelo Firmo anteriormente, aceleramos no quarto TRI o programa de perfurações da companhia, com 3 sondas operando para PetroRecôncavo. Assim, no quarto trimestre, realizamos um investimento de R$ 280 milhões no desenvolvimento de nossas reservas, dos quais 109 milhões foram alocados em perfurações de novos poços, 103 milhões em projetos de workover e 69 milhões em facilidades. Além disso, investimos R$ 49 milhões em outras linhas do ativo fixo, especialmente na aquisição de softwares, como, por exemplo, a implantação do ERP SAP S/4HANA na companhia, que teve Go Live em janeiro de 2025, bem como realizamos diversas melhorias em diversas instalações da companhia. Cumprimos com o nosso compromisso de redução de estoques ao longo de 2024, com uma redução adicional de 22 milhões ao longo desse trimestre, totalizando 95 milhões de reais de redução no acumulado do ano. Tivemos um lucro ajustado de 681 milhões de reais. Conforme pode ser visto no gráfico, o ajuste ao lucro da companhia tem como objetivo expurgar os efeitos não caixa das variações cambiais da marcação a mercado da dívida de longo prazo da companhia. Com isso, o lucro ajustado teve uma redução de 4% em relação ao ano anterior, impactado principalmente pelo aumento dos custos e despesas, conforme mencionei anteriormente, e da depressão devido ao aumento dos investimentos em desenvolvimento de reservas e aumento da produção do campo de Thier. Por fim, 2024 foi sem dúvida um ano extraordinário em termos de redesenho da estrutura de capital da companhia. Nós realizamos com muito sucesso as 2 primeiras emissões de debêntures na história da PetroRecôncavo, tendo como principais resultados uma dívida cerca de 220 basis points mais barata e com prazos 2 anos e meio mais alongados. Recebemos também o primeiro rating da PetroRecôncavo, um AA pela Moody's Brasil, comprovando a solidez financeira e operacional da companhia. Com isso, nós terminamos o ano de 2024 com uma dívida líquida de 1,3 bilhão de reais, equivalente a uma alavancagem de 0,8 vezes dívida líquida sobre a EBITDA dos últimos 12 meses, com um custo dolarizado de 6,74% ao ano, o que é benchmark para empresas do nosso porte e setor. Com isso, eu passo a palavra aqui de volta para a Marília, para iniciarmos a sessão de Q&A. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. A primeira pergunta é do Tasso, do UBS. Firmo, queria voltar na discussão de como a RECV prefere se posicionar entre dividendos versus M&A. O feedback é que são umas opcionalidades. Em 2024, pagaram um dividendo forte e agora, em 2025, tem uma discussão de potencial M&A. Mas olhando de 4 a 5 anos à frente, como você enxerga a companhia? Qual tem sido o seu input? Tem algum target de volume mínimo de produção? Obrigado. Acho que essas são as principais perguntas aí do dia. Então, vamos começar com a do dividendo. A companhia, as discussões que nós tivemos, principalmente durante o ano de 2024, com o Conselho, e aqui internamente com o time de gestão, estava sobre qual é a melhor estratégia. E eu tive a oportunidade de discutir bastante
durante o ano também com vários investidores em várias dessas conferências a respeito das nossas alternativas. O que nós consolidamos no ano passado, junto ao Conselho, foi um processo de revisão de alocação de capital que fosse recorrente e que fosse bastante claro do ponto de vista interno sobre quais são as alternativas que a companhia tem. O principal motivador disso, na minha opinião, está relacionado ao ambiente externo. Nós trabalhamos hoje num ambiente, no chamado onshore brasileiro, ou até mesmo se eu expandir, no ambiente de campos maduros, que é um ambiente e um setor brasileiro muito jovem, que tem, na maioria das empresas, talvez 5 anos de operação. Isso é muito pouco tempo para que a gente tenha uma boa ideia de como irá evoluir esse setor de campos maduros. Ou seja, temos um ambiente externo que pode mudar de forma bastante rápida o seu comportamento e as oportunidades para a companhia. Então, como a gente já viu, é um ambiente propício a M&As, a discussões de farm-in, de farm-out, que fazem com que a companhia tenha que escolher a maioria das companhias, eu diria na totalidade, elas têm que escolher muito antes o que elas vão fazer a respeito disso. A PetroRecôncavo tem, justamente por causa daquela capacidade de gerar margens mais altas do que todo mundo e um balance sheet muito sólido, a oportunidade de ser a que tem a maior flexibilidade. Nós escolhemos no ano passado e continuamos, através desse processo de alocação de capital, escolhendo como estratégia a flexibilidade. E essa flexibilidade está nas alternativas de acelerar ou não o desenvolvimento de reserva, e com isso consumir mais CAPEX, nas alternativas de entrada no midstream, que foi uma alternativa escolhida em 2024, que também permite à companhia desenvolver suas reservas, principalmente de gás, com muito mais assertividade do ponto de vista de tratamento de gás no futuro, nas alternativas de M&A, de o que nós temos hoje disponível numa visão de médio e de curto prazo de alternativa de M&A e nas alternativas de retorno ao acionista e aí principalmente dividendos ou stock buyback. Essa estrutura de revisão de capital foi estabelecida e funcionou o ano passado, onde na totalidade, quando avaliando tudo isso, a melhor alternativa para a companhia era o pagamento de dividendos e ele foi feito de acordo com esse tipo de estrutura. Isso continua sendo a nossa guia, isso continua sendo o nosso guide, de continuar mantendo esse tipo de estrutura de discussão com o Conselho durante o ano de 2025. Se nós decidirmos mudar para uma estrutura mais, vamos dizer, assertiva de dividendo, a gente comunica ao mercado isso. Mas hoje o Conselho e a direção da companhia entende que a melhor estratégia para capturar as oportunidades que ainda estão começando a aparecer, mas que têm muito potencial de aparecer, é se manter na flexibilidade. Do ponto de vista de produção, o ano de 2024, sem dúvida, foi um ano que os desafios de execução no primeiro semestre dificultaram e fizeram com que a gente não alcançasse o patamar de aumento de produção que nós esperávamos, mas, entretanto, foi também um ano onde nós fizemos uma estrutura de revisão, principalmente naqueles projetos de médio e longo prazo da perfuração, reestruturássemos o desenho de desenvolvimento de TIE, que nós víamos com um grande potencial e que ficou comprovado, principalmente no final do último trimestre. Então, fizemos uma revisão do Field Development Plan de TIE e começamos a implementá-lo no final do ano, o que fez com que a gente diminuísse o consumo de CAPEX nos primeiros 3 trimestres e acelerasse o consumo de CAPEX no último trimestre. Isso, obviamente, tem um efeito temporal na produção e a gente começou, então, a ver, a partir do último mês do ano passado, um aumento de produção onde os componentes principais, execução do workover, reparo de poços e perfuração, começam a se encontrar para a gente criar o patamar de expectativa de crescimento de produção. A gente tem dito para todos que a nossa expectativa para 2025 é de um crescimento de produção robusto. O crescimento de produção robusto no onshore, quando você está fazendo
esse número de centenas de atividades no ano, ele vem e será bastante discutido no próximo evento, de uma escolha de um range de probabilidades de projetos e num range de consumo de CAPEX. Eu acho que a gente vai ter uma muito boa oportunidade de revisar tudo isso aqui nas próximas apresentações do próximo evento. Acho que essas foram as duas perguntas. Sim. A próxima pergunta é do Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Com a aceleração da perfuração no quarto trimestre e já avanço do resultado nos primeiros meses, né, de 2025, poderiam mencionar se a performance operacional já está mais estável, ou seja, sem muitas falhas de poços e a produção mais alta? E com isso, se podemos esperar um lifting cost mais baixo agora no início do ano? Todos nós temos um compromisso. O lifting cost da companhia ela é benchmark no Brasil, é o menor de todos. Roubando um pouco aí a apresentação do Rafael, ele vai mostrar exatamente como a gente se compara quando a gente usa lifting cost e G&A per barrel e compara a companhia. Ele é benchmark, entretanto, ele já foi menor e tem potencial de continuar caindo. Esse é o objetivo, né? O aumento de eficiência da companhia é sempre o nosso objetivo. Entretanto, esse ano, principalmente no ano de 2024, nós fizemos uma escolha estratégica de usar boa parte das nossas iniciativas em aumentar a resiliência operacional da companhia. Eu tinha a percepção, e a gente discutiu bastante com vocês internamente, sobre uma companhia que havia crescido muito, com muita capacidade de crescimento ainda, mas que precisava fazer um arranjo um pouco melhor para sofrer menos os efeitos externos que podiam causar problemas na produção, como os efeitos de escoamento, como os efeitos de falha elétrica, como os efeitos de falha de poço. Então, essa estrutura inteira de resiliência operacional, houve um foco e bastante investimento nisso. Isso não é uma decisão necessariamente que os custos são perenes. Eles foram usados desse ano, vão continuar, de certa forma, sendo usados nos primeiros meses desse ano, nos primeiros trimestres desse ano, mas a nossa expectativa é de uma tendência de queda de lifting cost. Quando a gente olha para a nossa certificação de reserva, a ambição do lifting cost futuro está bem descrito ali, que é um lifting cost que, com o passar dos anos, vai diminuindo a cada momento. Mas a gente entende que o ano passado esse investimento e esse foco era necessário, ele ainda não está 100% resolvido, ainda temos projetos, ainda temos uma série de iniciativas que vão continuar acontecendo esse ano, mas a nossa expectativa é de um lifting cost médio. A gente tem uma expectativa de crescimento da produção médio robusto nesse ano e redução de lifting cost médio do ano passado para esse ano. Então, essa é a nossa expectativa para 2025. Perfeito. A próxima pergunta é do Pedro Gama, do Citi. Tendo em vista... a companhia divulgou a sua nova certificação de reservas. Ao que parece, a companhia irá focar mais no ativo da Bahia do que no ativo potiguar no curto prazo. Faz sentido pensar assim? O que motivou essa mudança? Poderia ver a produção da certificação como um guidance para os próximos anos? Perspectiva interessante. Eu não tinha conseguido entender como a certificação de reserva podia dar essa impressão. Ela não é uma realidade dentro da companhia hoje. A certificação de reserva de novo, tomando cuidado de deixar a discussão ainda bastante rica para o próximo evento, a certificação de reserva veio com uma robustez muito forte e acima da minha expectativa, principalmente porque ela mostra fortalezas tanto em Potiguar quanto na Bahia. Se nós olharmos o Reserve Replacement Ratio da PetroRecôncavo de 1,7, ele é exatamente 1,7 na Bahia e 1,7 em Potiguar. Então, nossa certificação mostra a robustez dos dois ativos, obviamente que na Bahia, muito ancorado no novo Field Development, aí, na revisão do desenvolvimento de TIE, mas que também mostra bastante robustez nos projetos em Potiguar. Nossa escolha, e vocês terão a oportunidade de ver isso nos slides do próximo evento, nossa escolha de projetos
ela tem um pragmatismo muito forte na alocação de capital no retorno de cada um desses projetos. Foram criados mais de 400 novos projetos e certificados pelo certificador nessa certificação de reserva que vocês receberam. Essas são oportunidades, e essas oportunidades competem, eu diria, quase mensalmente, de uma forma um pouquinho mais estruturada, em quais são os melhores projetos para serem desenvolvidos. E eles têm um certo nível de visibilidade, obviamente a gente entende esses mais de 1.200 projetos que estão na lista, mas eles têm também a flexibilidade do aprendizado do mês anterior, do trimestre anterior. Então é um desafio bastante interessante de planejamento e flexibilidade que faz com que a gente escolha. Então os projetos eles competem, Gás, Óleo, Potiguar, Bahia, competem todos para entrarem na lista de prioridades devido ao seu retorno. Então não existe hoje uma preferência ou um alinhamento de investimento na Bahia ou em Potiguar. Se vocês olharem o último trimestre do ano passado, houve um foco muito grande em Thier, porque havíamos desenvolvido esse novo plano de desenvolvimento, essa revisão do plano de desenvolvimento, e ele chamava para um investimento que aí sim, não somente o reservatório, mas também o RSO com a execução da perfuração, como a expansão das facilidades e os investimentos em facilidades e, por último, a expansão do escoamento em Thier. Então, quando isso ficou pronto e maduro, a gente investiu em Thier para o resultado que a gente está vendo aí nos últimos meses, que a gente vai discutir exaustivamente aí na próxima apresentação. A próxima pergunta é da Monique Greco, do Itaú BBA. O aditivo contratual para a venda de óleo cru em Potiguar traz uma parcela variável para a fórmula de precificação, que visa o compartilhamento da margem de refino. Podem nos dar mais informações de como essa parcela variável vai funcionar e qual o range provável que esperam para os valores dessa parcela? Obrigado, Monique. Basicamente, a gente mudou de um contrato de desconto do imposto, vamos chamar assim, onde a discussão era qual é o desconto que será aplicado nos próximos 12 meses, para um contrato de busca de eficiência conjunta. Eu acho que esse é o grande avanço, e a gente tinha falado aí sobre as discussões que estávamos tendo com o time da Brava. Eu faço aqui um reconhecimento especial aí para o time e para o engajamento que nós tivemos esse ano com o time da Brava, que trouxe muito avanço aí e maturidade nas discussões sobre a melhoria de eficiência sistêmica no onshore brasileiro. Então a gente sai de um contrato de desconto fixo para um contrato de busca de eficiência, seja na logística de entrega do petróleo, até mesmo a dividir um pouco o valor do spread entre o petróleo cru e o derivado que a gente produz lá. Então é um mix que permite a gente ter descontos tão baixos quanto a gente já teve nos contratos melhores e descontos mais agressivos, vamos chamar assim, com um teto, deixando então a gente mais seguro para operar, tanto que a gente esticou esse contrato para um contrato de 2 anos. Esse contrato traz também, Monique, um compromisso que já deu muito valor no início desse ano, que é um compromisso de aumento de tancagem para dar flexibilidade para as duas companhias de operarem. Esse ano a gente já teve uma interrupção na refinaria bastante longa, de quase 2 semanas, onde as duas companhias conseguiram, dessa vez, não parar nenhum poço e não diminuir a sua produção através de uma parceria, desenvolvendo aí uma estrutura de tancagem. Então, é um contrato bem mais, vamos dizer, avançado, que tem, para mim, na minha opinião, uma demonstração visível de parceria daquela que eu sempre falei do onshore, onde a gente compete até a hora do bid e no dia seguinte começa a desenvolver projetos de parceria que trazem valor para todo mundo, reduzindo o custo de todo mundo. Acho que é um pouco essa visão que a gente vê no contrato. Depois também, não roubando demais aí a discussão do João no último capítulo do próximo evento, o João vai ter uma oportunidade de dar um pouco mais de detalhes aí no Q&A também. Quer completar alguma coisa, João? Não, só...
Tem um microfone para o João aí, por favor, que acho que... Eu só reforçaria a questão que você falou da possibilidade de recuperação dos spreads. O conceito foi justamente esse, na medida em que a gente trabalhou numa visão de mais longo prazo, tendo reconhecido que no ano passado os produtos derivados da refinaria eles tiveram um spread negativo, o que a gente trabalhou para que a gente pudesse olhar para frente, nessa visão de skin in the game, é uma possibilidade de, se o mercado melhorar, em face dos produtos vendidos pela refinaria, a gente possa voltar a ter margem de comercialização. Naturalmente, isso flutua para cima e para baixo, mas é bastante importante entender que, na medida que o mercado volte a ser, por exemplo, o que era no ano passado, a gente tem condições no início do ano passado, a gente tem condições de recuperar os spreads que a gente tinha nos contratos anteriores. Próxima pergunta é do Luiz Carvalho, do BTG. Pode dar uma atualização sobre negociação com a Brava nos ativos onshore e sobre a negociação com o PGN Guamaré? Quais as próximas etapas de negociação e um eventual closing da UPGN Guamaré? Começar com a UPGN Guamaré, a gente avançou durante esses últimos 2 trimestres aí bastante no entendimento geral de como queremos operar, como acreditamos que devemos operar. Eu me arriscaria a dizer que nós temos um consenso de como isso tudo vai acontecer e agora estamos na fase de construção da estrutura jurídica capaz de nos levar a uma assinatura. Eu estou bastante motivado e contente com o avanço do que a gente fez ali em Guamaré, mas eu tinha um líder anterior que eu trabalhei com ele que dizia: vamos esperar o income paper, vamos esperar a assinatura para que a gente possa anunciar esse contrato. Entretanto, eu estou bastante satisfeito, nunca satisfeito com o timing, a gente sempre busca acelerar o máximo possível, mas eu acho que a gente nunca esteve tão próximo de encontrar uma solução definitiva para o futuro do tratamento de gás da PetroRecôncavo e da Brava no Rio Grande do Norte. Dos M&As, acho que a resposta tradicional que eu posso dar, eu aprendi a dar essa resposta com 17 dias na PetroRecôncavo. A PetroRecôncavo é reconhecida com a sua capacidade operacional, reconhecida pelo seu balance sheet, pronto, como o nome do evento, para iniciar o processo, ou voltar ao processo de crescimento inorgânico. Ela trabalha e o João, eu, o Rafael, todo mundo aqui, estivemos, estamos e estaremos em todas as mesas de discussão de oportunidades de M&A do onshore. Entretanto, isso, apesar de todos nós, acho que todos nós entendemos isso como às vezes quase óbvio de que isso deve acontecer no futuro, essa precificação, essa decisão de como fazer isso, se vai ser uma aquisição, se vai ser um farm-in, se vai ser um avanço, uma estrutura diferente para o futuro, elas são, obviamente, bastante duras, complexas e precisam de uma chegada para uma precificação final. Isso tudo é um processo evolutivo. Eu tenho muitos anos observando esse tipo de discussão aqui. Estou muito feliz de ver o onshore onde está hoje. Se nós olhássemos onde estávamos 10 anos atrás e onde estamos hoje, o avanço é fantástico, é realmente brilhante ver. Vocês terão a oportunidade de ver um pouco a nossa discussão a respeito desse avanço do onshore aqui hoje, mas isso é um processo contínuo e a gente continuará dando updates à medida que as coisas vão tomando diferentes patamares aí nessas negociações. Próxima pergunta do Leonardo Marcondes, do Bank of America. Os custos de midstream continuam a cair tri contra tri, e vocês explicaram bem que isso é uma boa parte explicado pela nova UTG. Qual o custo esperado em dólares por milhão de BTU após a conclusão da UTG Miranga e do possível acordo com a Brava na UPGN? Eu vou deixar, acho que o João não vai querer cravar esse número, não. Acho que é mais fácil dar um exemplo, e vocês verão aqui no exemplo da UTG, a gente teve aí uma redução de $1,40, $1,70 no custo de midstream quando colocamos a UTG para funcionar. Então, esse é um número que a gente pode falar dele. Mas a expectativa é a seguinte:
O tratamento de gás no onshore brasileiro, ele não está ao custo que ele estará no futuro. Esse é um dos efeitos dessa estrutura de tratamento de gás, ou da infraestrutura, de como ela foi dividida no processo de desinvestimento da Petrobras, e ela talvez seja um dos maiores oportunidades de avanço, de redução de custo sistêmico do onshore brasileiro, esteja na redução do custo midstream para o futuro. A nossa decisão estratégica de verticalizar e entrar no midstream tem sua principal fonte no fato de que a gente acredita que esses valores são absurdamente altos e a gente tem uma janela de oportunidade de capturar valor ali muito grande. Então, o custo vem caindo mês a mês, quarter a quarter, e a expectativa é que ele continue caindo, principalmente agora que a gente já, de forma definitiva, entrou na atividade de midstream e tomou a decisão de investimento para Miranga. Então, Miranga se financia em dois grandes temas: crescimento de produção futura de gás da PetroRecôncavo, devido à nossa visão das nossas reservas de gás ali na Bahia, e da nossa possibilidade de, através do investimento e de uma operação muito eficiente, abaixar o custo de midstream para os patamares internacionais, vamos chamar assim, e dessa forma objetivar valor para a companhia. Então, esse é o dilema. Acho que o proxy é olhar um pouco o custo de midstream nas áreas mais desenvolvidas do onshore no mundo, e você tem uma boa proxy de nosso benchmark. Como o Troy normalmente fala, o benchmark, nós somos benchmark no Brasil, mas o nosso benchmark não está no Brasil. Nosso benchmark é operar de forma ainda mais eficiente, buscando as eficiências que a gente vê, por exemplo, em US Land. E aqui nós temos o representante que todas as semanas lembra a gente disso, dos nossos objetivos de eficiência. Correto, Troy? Correto. A próxima pergunta é do Gustavo Sadic, do Bradesco. No último ano, a empresa parece ter maximizado o tax shield com JCP. Qual o potencial para o pagamento de JCP dentro dos limites legais? Apesar de intensificação no investimento em crescimento orgânico, parece haver espaço para a remuneração de acionistas. Podemos esperar um dividendo mínimo ou que a empresa maximize o JCP novamente? Essa é bem interessante, eu acho que ela é muito boa para você, Rafael. Ok, microfone funcionando. A estratégia de distribuir proventos na forma de JCP sempre é nosso caminho preferido, obviamente, pelo benefício tributário, né? E a gente, seguindo o framework legal, a gente tem espaço para pagamentos bem significativos, aí, parecido com o montante que foi pago no ano passado de JCP. Tem aquela forma, normalmente, é a taxa de juros de referência versus o valor do seu patrimônio. Então, sim, valor bem robusto. Como a gente mostrou em 2024 e a certificação de reserva mostra, a perspectiva da companhia do ponto de vista orgânico continuar naquele caminho de consumir uma fração da sua geração de caixa operacional para financiar o capex orgânico da companhia e ter uma sobra bastante relevante, né? Que eu consigo enxergar só que poderia mudar alguma coisa, seria em eventos de M&A mais significativos, que você pudesse preservar um pouco mais desse free cash flow para poder não subir muito a alavancagem da companhia. Então, assim, afora discussões de M&A, acho que tem muito espaço, sim, para repetir um pouco da dose aí do que foi feito em termos de JCP em 2024, e eu acho que, historicamente, nas nossas discussões internas, é o caminho, a forma preferida de pagar remuneração para acionista é maximizar o JCP primeiro, antes de ir para dividendos e buyback, por exemplo. Perfeito. Até pelo avanço aqui da hora, e como a gente ainda tem uma agenda mais longa pós-fechamento aqui do call, eu deixei essa pergunta para o final, que é do Luiz Carvalho, também do BTG Pactual. Ele queria aproveitar essa oportunidade para fazer uma reflexão sobre esse último ano, que foi o seu primeiro à frente da companhia. O que te surpreendeu na sua chegada há um ano atrás e os principais desafios que você encontrou? E olhando para os próximos 2 anos, quais são suas prioridades e onde você está investindo mais tempo da sua agenda? Eu não tenho alternativa. Obrigado pela pergunta. Acho que é uma pergunta reflexiva, interessante para fazer. Eu não tenho como começar a responder essa pergunta sem fazer
o comentário de brincadeira de que nada me surpreendeu mais do que uma carta aos 17 dias na posição. Mas, enfim, deixando a brincadeira de lado, esse foi um ano de aprendizado muito forte para mim, principalmente de entender a PetroRecôncavo em si, mas também a dinâmica do onshore brasileiro, que eu acompanhava a uma certa distância e que nesse ano tive que mergulhar e entender exatamente como uma companhia tão única, tão capaz e com um potencial tão grande pode maximizar esse valor, principalmente no médio prazo, nessas oportunidades do onshore. Então, essa perspectiva estratégica de onde estamos inseridos e como maximizar o uso de todo o valor que a PetroRecôncavo tem, foi um dos grandes temas para mim, para entender bem, e fui facilitado até pelas surpresas e pelo dinamismo. Esse foi um ano extremamente dinâmico do onshore, e eu caí justamente no início dele, e eu acho que a minha reflexão tem muito a ver com a velocidade com que eu tive e tive a oportunidade de entender essa dinâmica da estratégia do onshore com a estratégia da PetroRecôncavo. Definitivamente foi um ano operacionalmente desafiador, principalmente porque eu chego ali logo depois de um evento que a gente já falou tanto a respeito dele, mas não tem como não falar, que é o evento único da paralisação total da produção no Rio Grande do Norte e o efeito longevo que isso teve na estrutura de execução inteira da companhia, seja nos NOCEVs, seja na visão de reservatório, na injeção e tudo isso, fez com que a gente tivesse um primeiro semestre duríssimo, muito aquém daquilo que a gente gostaria do ponto de vista de produção, e um reset que nós fizemos bastante forte com o time para olhar o segundo semestre com muito mais ambição, com muito mais força, com muito mais coragem, e aí implementar um segundo semestre de execução mais robusto e tudo isso. Então, acho que do ponto de vista operacional, esse foi o grande moto para mim, e o desafio foi maior do que eu esperava do ponto de vista operacional no ano de 2024. Entretanto, o que eu espero que vocês tenham a oportunidade de ver aqui presencialmente depois no vídeo desse evento é justamente os frutos que nós conseguimos colher, né? As sementes que nós plantamos e os frutos que nós conseguimos colher já no segundo semestre, para ter essa sensação que estamos tendo aqui hoje. Eu acho que o nome do evento ele foi escolhido justamente para tentar expressar a sensação do management team hoje, e eu posso dizer também do Conselho da PetroRecôncavo, de uma companhia que, após esse ano e após implementar as suas principais iniciativas do ano passado, se sente num momento diferente do que estava no meio do ano passado, agora no início desse ano. Então, eu acho que esse minha reflexão está em um ano extremamente difícil, um ano duro, principalmente do ponto de vista operacional, mas que de forma alguma diminuiu, ou eu diria até no segundo semestre, aumentou muito a coragem nossa para os próximos anos. Vou fechar isso com uma surpresa positiva que foi guardada com muito cuidado pelo Walter, pelo Santiago, que está aqui, que vocês terão, para aqueles que gostariam de entender mais sobre como é feita o relatório de reserva. A gente trouxe aqui o nosso pequeno gigante, Santiago, lá, especialista em relatório de reserva, com uma robustez no relatório de reserva, né? Nosso principal tema no relatório de reserva do ano passado foi como voltar a crescer reservas, lembrando que essa é uma companhia que não faz exploração ainda, então ela tem que crescer reservas através da sua especialização no reservatório, entendendo esse reservatório, desenvolvendo projetos durante o ano que ao final do ano possam ser robustos o suficiente para convencer o certificador a colocar a sua caneta em cima disso e certificar. E aí tivemos um relatório de reserva que iremos falar sobre ele bastante agora, que foi muito importante de continuar crescendo e gerando reservas. Produzimos
pouco mais de 9 milhões de barris de óleo equivalente e geramos um pouco mais de 16 milhões de barris de reservas novas para a PetroRecôncavo certificada, a um custo de desenvolvimento de reserva em linha com aquilo que nós estamos buscando fazer, cada dia mais aumentando a eficiência. Então, essa foi, eu diria, a reflexão final foi o prazer de ver o certificador aceitar tudo aquilo que nós fizemos e vamos discutir no próximo evento e certificar um relatório de reserva muito robusto com o DNA PetroRecôncavo e com a preocupação de eficiência muito bem marcado, que foi esse último relatório de reserva que nós publicamos ontem à noite. Então, acho que esse é o que nós vamos conversar bastante a partir de agora. Muito obrigado, Marília. Obrigada a todos. Gostaria de chamar a atenção que, junto com a divulgação de resultados, nós também já publicamos a certificação de reserva de 2024. A apresentação da certificação tem uma riqueza maior de detalhes, que ela já está disponível no site de RI, e o vídeo dessa apresentação vai ficar disponível no site também amanhã, no final do dia. Obrigada a todos e até a próxima divulgação de resultados.